Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje eu vou ensinar uma peça super fácil, super econômica que você vai adorar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. E agora vamos conferir a lista de materiais. Para fazer o suplá, você vai precisar de um novelo do fio barroco Max Color número 6, 200 gramas, na cor 12,89, um novelo do fio barroco Max Color número 6, 200 gramas, na cor 7311, agulha para crochê número 4 mm e tesoura. O suplá mede 35 cm de diâmetro. O material mencionado na lista rendem 2 suplás. Você pode substituir o fio barroco Max Color por Apollo número 6 ou Amigurumi Max. Siga as orientações da videoaula. Nós vamos iniciar o suplá pelo miolo. Então, com o fio marrom, eu vou fazer o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer aqui 4 correntinhas. Feito as 4 correntinhas, insiro na primeira e faço ponto baixíssimo. Pronto, dentro deste anel eu vou preencher com um total de 12 pontos altos. Para começar o primeiro ponto alto, eu faço 3 correntinhas, dou a laçada e dentro do anel eu preencho com o restante dos pontos. Então, para a primeira carreira, eu vou ter o total de 12 pontos altos. Para finalizar a primeira carreira, eu conto 1, 2 e 3 e insiro na terceira correntinha que eu fiz lá no início para começar o primeiro ponto alto e faço ponto baixíssimo. Bom, agora para a segunda carreira, eu vou trabalhar 2 pontinhos para cada ponto de base, então eu vou ter o total de 24 pontos altos. Começo com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, dou a laçada, dentro do mesmo pontinho eu faço mais um ponto alto. Dou a laçada no ponto seguinte, eu preencho com 2 pontos altos, 1 e 2. Dou a laçada no ponto seguinte, preencho novamente com 2 pontos altos. Então, se eu tenho 12 pontos altos de base, fazendo 2 pontos altos para a segunda carreira, eu vou ter o total de 24 pontos. Para finalizar a segunda carreira com 24 pontos altos, insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Agora vamos para a terceira e última carreira do miolo. Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, uma corrente de separação, dou a laçada dentro do mesmo pontinho de base, faço aqui um pontinho alto. Então, eu tenho o pontinho V, composto por um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Faço uma corrente de separação, dou a laçada, pulo um ponto de base e no ponto seguinte, eu repito, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no ponto seguinte eu repito, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, eu vou trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar, faço aqui uma correntinha e insiro na terceira corrente, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora, vamos trabalhar com o fio amarelo. Com o fio amarelo, eu passo ele por entre o ponto V, pode ser qualquer um, e faço aqui 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Feito isso, insiro a agulha, faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais um pontinho alto aqui dentro. Faço uma correntinha apenas de separação, dou a laçada e dentro do mesmo ponto eu faço mais 2 pontinhos altos. Então, vejam que para dentro do ponto V, eu faço o ponto leque, composto por 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e dentro do pontinho V de base, eu preencho novamente com um ponto leque. Então, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. 1 e 2.
faço uma corrente de separação para o próximo ponto V, eu repito o ponto leque. Para finalizar a primeira carreira em amarelo, eu faço aqui uma correntinha, insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Agora, eu caminho por entre os pontos com ponto baixíssimo até chegar no centro do ponto leque. Faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e faço mais um pontinho alto. Faço agora 2 correntes de separação, dou a laçada e preencho com mais 2 pontos altos, 1 e 2. Faço 2 correntinhas de separação entre um ponto leque e o outro, dou a laçada e dentro do pontinho leque de base, eu repito o ponto leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do pontinho leque de base. Então, vejam que o que alterou nesta carreira é que nós aumentamos uma correntinha a mais no ponto leque e na separação entre um ponto e o outro. Novamente, 2 correntinhas, dou a laçada e preencho aqui dentro do pontinho leque de base com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Para finalizar a segunda carreira em amarelo, aqui eu já fiz 2 correntinhas de separação, insiro na terceira corrente, faço ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo até o centro do ponto leque de base. Agora, nós vamos aumentar o número de pontos altos. Então, eu vou tecer aqui 3 correntes e mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Faço 2 correntes de base, dou a laçada e dentro do mesmo espaço do ponto leque, eu preencho com mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço apenas uma corrente de separação, dou a laçada dentro do espaço do ponto leque, eu preencho novamente com 3 pontos altos, 2 correntes de separação e, novamente, 3 pontos altos. Faço apenas uma corrente de separação, dou a laçada e eu repito. Então, vejam que para a terceira carreira, o meu ponto leque é tecido com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, e o intervalo entre um ponto leque e o outro é feito a partir de uma corrente. Então, eu vou trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a terceira carreira, aqui eu já fiz uma correntinha de separação, insiro na terceira corrente do ponto alto e caminho com ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Ao chegar aqui no ponto leque, no centro do ponto leque, eu vou preencher com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais 2 pontos altos. Então, vejam que eu mantenho os 3 pontinhos altos. Faço aqui 3 correntinhas, dou a laçada e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas de separação, dou a laçada, dentro do próximo ponto leque de base, preencho com 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço 2 correntes de separação e volto tecendo o mesmo pontinho leque para o pontinho leque de base. Então, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos com intervalo de 2 correntinhas de separação. Para finalizar a quarta carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, caminho com um ponto baixíssimo até chegar aqui no centro do ponto leque. Bom, então vejam que eu tenho 2 carreiras de ponto leque com 2 pontos altos e 2 carreiras de ponto leque com 3 pontos altos. Agora vamos tecer 2 carreiras de ponto leque com 4 pontinhos altos. Então, eu teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto e faço aqui mais 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Então, nós vamos ter aqui o total de 4 pontinhos altos.
Faço 3 correntinhas, dou a laçada e mais 4 pontinhos altos. 1, 2, 3 e 4. Feitos 4 pontinhos altos, faço uma corrente de separação apenas, dou a laçada para o próximo ponto leque de base. Eu repito então, 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. 3 correntinhas e novamente 4 pontinhos altos dentro do pontinho leque de base. Então, 1, 2, 3 e 4. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e dentro do próximo espaço do ponto leque de base, eu repito 4 pontos altos, 3 correntes e 4 pontos altos e uma corrente de separação para essa carreira. Para finalizar a quinta carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo até chegar no centro do ponto leque. Pronto! Agora, nós vamos trabalhar o ponto leque composto por 4 pontos altos, mas a única diferença para a sexta carreira é que nós vamos acrescentar uma corrente no intervalo entre os pontos leque e uma corrente de separação aqui do pontinho leque. Então, eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e preencho dentro do ponto leque de base com mais 3 pontinhos altos. Então, vejam que aqui eu tenho 4 pontinhos altos. Agora, eu vou tecer 1, 2, 3 e 4 correntinhas, dou a laçada e faço mais 4 pontinhos altos. Então, 1, 2, 3 e 4. Feitos 4 pontinhos altos, eu faço 2 correntinhas de separação. Vou para o próximo espaço do pontinho leque e preencho com 4 pontos altos, 4 correntinhas e mais 4 pontinhos altos para finalizar o ponto leque. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, para a sexta carreira, vou distribuir o pontinho leque composto por 4 pontos altos, 4 correntinhas e 4 pontos altos, com intervalo de 2 correntinhas. Vou trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a sexta carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo por entre os pontos de base. E ao chegar aqui no centro do ponto leque, eu vou preencher esse espaço aqui com um total de 10 pontos altos. Então, eu faço 3 correntinhas e preencho com um total de 10 pontinhos altos. Feito os 10 pontinhos altos, eu faço 3 correntinhas de separação, dou a laçada e dentro desse espaço onde nós temos as correntinhas do próximo ponto leque, eu preencho também com 10 pontos altos. Feito os 10 pontinhos altos, novamente 3 correntinhas de separação, dou a laçada e preencho com 10 pontos altos. Então, eu vou fazer a última carreira em amarelo desta forma, preenchendo os espaços do ponto leque da carreira anterior com 10 pontinhos altos e intervalo de 3 correntinhas. Para finalizar a sétima e última carreira em amarelo, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Agora, com o fio marrom, nós vamos fazer os detalhes das pétalas. Com o fio marrom, eu vou inserir a agulha, vou passar o fiozinho e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, vejam que eu estou fazendo nozinho no primeiro ponto daquele conjunto de 10 pontos. E agora, eu vou fazer aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, se eu tenho 10 pontos altos de base, eu vou ter aqui 10 pontos baixos. Pronto, feitos os 10 pontos baixos, eu faço um ponto baixo pegando
nesse espaço aqui, faço 2 correntinhas, eu viro o trabalho e eu vou tecer prendendo nas próximas correntinhas da carreira anterior e faço aqui ponto baixo. Novamente, teço 2 correntinhas, insiro nesse espaço aqui onde eu tenho as correntinhas de separação de um ponto leque e outro e faço ponto baixo. 2 correntinhas, novamente ponto baixo. 2 correntinhas e ponto baixo. Então, vejam só que a quantidade de correntes é a mesma. 2 correntinhas, ponto baixo. 2 correntinhas, ponto baixo. Então, vejam só que já fiz uma linha separando uma pétala da outra. Agora, para finalizar essa etapa, eu faço 2 correntes, insiro pegando aqui no miolo, em marrom, faço ponto baixo, viro o trabalho e agora eu vou subir tecendo o mesmo contorno. Então, eu faço mais um pontinho baixo no marrom, faço 2 correntinhas, insiro pegando na alcinha de separação, faço ponto baixo, 2 correntinhas, novamente insiro nessa alcinha de separação da próxima carreira ponto baixo. Então, vejam que é a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que ao invés de eu descer, eu estou subindo. Ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, sempre passando a agulha por debaixo das correntinhas, novamente 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo. Pronto. Feito isso, teço aqui novamente 10 pontinhos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Feitos os 10 pontinhos baixos, novamente, faço um ponto baixo, aí eu viro o trabalho, posiciono ele na bancada ou na mesa, faço aqui 2 correntinhas, faço ponto baixo e eu vou tecer da mesma forma como eu mostrei para vocês anteriormente, 2 correntinhas e ponto baixo. Vou prendendo essas 2 correntinhas com o ponto baixo, pegando sempre na alcinha de cada carreira. Ao chegar aqui, onde nós temos o miolo, insiro a agulha, faço ponto baixo, viro o trabalho, inverto o sentido, faço mais um pontinho baixo no miolo, faço 2 correntes e volto prendendo as correntinhas com ponto baixo para cada correntinha de separação entre um ponto leque e o outro. Então, vejam que o contorno, ele é feito da seguinte forma. Nós vamos tecer pontinhos baixos, nós vamos seguir esse sentido aqui, nós vamos descer, depois subir, descer, depois subir. Então, ao tecer dessa forma, nós vamos separar as pétalas e vamos dar o efeito desejado. Eu vou dar sequência ao meu trabalho, agora tecendo um ponto baixo para cada ponto de base e volto para mostrar para você a finalização da peça. Então, aqui eu fiz todo o contorno, seguindo o sentido que eu expliquei anteriormente, e para finalizar, eu faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto, agora é só esconder esse fiozinho pelo lado avesso da peça e aí nós temos o nosso suplá finalizado. Viu que fácil? Faça sua peça, publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras. Para mais novidades no mundo feito à mão, acesse o meu Instagram. Um beijo e até a próxima!